Olá, pessoal, boa noite. Já estamos gravando aqui hoje, quinta-feira, às 20h20, 8h20 da noite. Estamos aqui pontualmente no horário. Já comecei aqui um pouco antes, pedindo para o pessoal entrar. Estão entrando pouco a pouco, mas vamos gravar. E lembrando sempre que essa aula fica disponível lá no meu canal no YouTube. Vocês devem se inscrever lá, ativar as notificações para evitar ficar perguntando no grupo toda hora. Já botou no ar? Então, quando está no ar, você já vai receber automaticamente. Né? E vamos lá, gente, começar a nossa aula, como o pessoal já me lembrou aqui, terminamos a aula anterior falando sobre os efeitos da posse. E a aula dessa noite é direcionada a falar sobre a propriedade, o mais completo direito real, o mais amplo direito real. E um direito real que está previsto na própria Constituição como um direito fundamental no artigo 5º, inciso 22, que diz lá que a propriedade é garantida como um direito fundamental, lembrando sempre que o inciso 23, o seguinte, já diz que a propriedade atenderá à sua função social. E nesse ponto, a gente precisa compreender a propriedade. No passado, principalmente nas concepções calcadas na ideia do direito romano, né, a propriedade era tida como um direito ilimitado, né, e a própria construção da teoria do abuso de direito está muito relacionada aos abusos do direito de propriedade. E, nesse ponto, o Código Civil de 2002, né, no seu artigo 1228, trata da propriedade. Eu gostaria que algum colega seja rápido aí no copiar e colar, bote o artigo 1228, bota os parágrafos também, primeiro e segundo, pelo menos, né? Eu vou trabalhar os demais, tá? Mas se quiser colocar tudo, beleza. Mas bota o 1228 para o primeiro e segundo, porque isso já permite uma compreensão ampla sobre o direito de propriedade. Alguém consegue? Vamos lá, assim, estou feliz. 1228 vai definir lá: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aqui, meus amados, aqui, minhas amadas, nós temos os poderes inerentes à propriedade, também chamado de elementos constitutivos da propriedade: usar, gozar, dispor e reaver. Aqui, por gentileza, eu peço a vocês que daqui a pouco eu transcrevo no chat, se você quiser, mas esses poderes inerentes à propriedade, eles têm, são expressões utilizadas desde o direito romano: jus utendi, jus fruendi, jus abutendi ou disponendi e jus reivindicatio ou rei vindicatio. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas é preciso, desde já, entender que o sistema codificado em 2002, ele prestigia a propriedade, naturalmente, como um direito fundamental, mas reconhece a importância de ser um direito que não é absoluto, mas sim funcionalizado. O que falo para o primeiro: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Essa é uma questão que é muito importante mesmo, meus amados. Por quê? Porque, de fato, nós estamos aqui tratando e lembrando, talvez, justamente
dessas circunstâncias da construção histórica da teoria do abuso de direito. Me permita fazer essa referência, né? Vou tirar uma foto, está bonito aqui a tela, está bonito aqui a tela. Mandar aqui para o pessoal da sala. Aqui. Cadê aqui? Muito bem. Né? Que é nesse ponto a questão, quando a gente fala de Clement Bayard, na ideia de você tinha uma propriedade, você se incomodava com dirigíveis passando e você resolveu edificar torres pontiagudas para atrapalhar a passagem de dirigíveis. É claro que a gente precisa explicar essa questão, né, porque o exercício do direito de propriedade ele abrange o subsolo até onde é possível e também o espaço, mas até determinado limite. É uma questão também de utilização. A gente vai verificar os demais dispositivos sobre esse tema. Mas é preciso perceber que o atendimento ou o não atendimento à função social da propriedade pode ser um dos fundamentos, não é da uso capião, porque a uso capião, como a gente vai estudar daqui a pouco, e em especial acho que na próxima aula ou na subsequente, a uso capião tem vários elementos, mas a uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade. Mas isso pode autorizar, não é a uso capião, é a desapropriação. Olha lá o parágrafo 3º do 1228. Né? O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Aqui a gente tem hipóteses de restrição do direito de propriedade, mas sempre de forma fundamentada. E essa desapropriação ela se refere a uma situação em que o Estado precisa pagar de forma prévia a indenização, a justa indenização. É claro que nunca há um valor específico, alguém fique satisfeito ou não. Nós temos várias questões dos últimos anos, por exemplo, aquela questão ali do Tribunal de Justiça, lá naquela rua ali, para fazer a desapropriação, para fazer o anexo do Tribunal de Justiça, gerou complicações, mas podemos falar, todos os envolvidos nesse ponto já faleceram, de uma grande discussão sobre o mau uso da questão da desapropriação em relação ao antigo político, não vou chamar de governador, senador, ministro, foi tanta coisa, que era Antônio Carlos Magalhães, numa briga muito conhecida, né, com... como é o nome? Clemente Mariani, né? Especificamente em que ele quis desapropriar a casa dele para fazer um manicômio. Né? Na ideia especificamente, às vezes, de um mau uso, isso gerou uma discussão, né, judicial, né, sobre essa questão. Às vezes, o poder público pode querer, sob o fundamento de um interesse público, pensar em medidas que muitas vezes sejam, na verdade, distorções. E aí o controle judicial se faz relevantíssimo. Mas aqui nós estamos falando sobre o direito de propriedade. A ideia é que o direito de propriedade é um direito fundamental, mas deve observar a sua função social para evitar justamente a perda dessa propriedade, muitas vezes por uma desapropriação ou outras hipóteses. Preciso dizer que confisco é situação absolutamente excepcional no nosso ordenamento. Constitucionalmente, a gente só vê isso lá para propriedades rurais que sejam objeto de plantação de substâncias entorpecentes,
maconha em geral, né? Mas a gente vê, obviamente, também na atuação do ato ilícito, né? Você está com alguma coisa que é ilícito em mãos e aí pode ser confiscada nesse ponto, porque o confisco não tem pagamento de indenização. O confisco é retirada da propriedade. Nós temos uma discussão sobre o trabalho escravo também nesse ponto. Mas eu quero provocar vocês, né, até mesmo por causa desse período estranho da história do Brasil, em que a gente tem discursos de ódio, coisas do gênero, de forma muito evidente, né? Por quê? Porque o Código Civil, nos parágrafos 4º e 5º, traz uma modalidade estranha, e eu prefiro usar a expressão estranha, de perda de propriedade, que algumas pessoas chegaram a falar que é uma espécie de uso capião coletivo. Não vou falar sobre uso capião coletivo hoje, porque é do Estatuto da Cidade, mas a gente vai falar mais à frente, né? Mas que não é uso capião, porque uso capião é forma de aquisição de propriedade de forma não onerosa, de forma gratuita. Aqui é com indenização. Então, nós temos uma desapropriação especial prevista no texto do Código Civil, mas com conceitos tão indeterminados que assustam. Esse é um dispositivo que foi muito criticado quando o Código Civil foi editado em 2002, e tanto que, na prática, ele não é tão aplicado, mas ele pode, sim, a depender do seu grau de apego ideológico, ser assustador. Vamos lá. Parágrafo 4º e 5º do 1228. Fala lá. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, não diz quanto, na posse ininterrupta de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, não diz quantas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante, um conceito que não é aberto, mas sim escancarado. Ou seja, o Código Civil trouxe uma nova modalidade de desapropriação, que é quase um contradireito numa situação de reivindicação de uma determinada propriedade, e quem está lá pode apresentar uma proposta e adquirir a propriedade. No parágrafo 5º diz lá, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Perceba que essa é uma situação que, como eu disse, de fato não ocorre com frequência, porque as pessoas só querem mesmo adquirir de forma não onerosa, assim, gastar dinheiro. Mas se tivermos uma determinada situação com esta possibilidade, podemos sim pensar na sua utilização. Aqui, meus amados e minhas amadas, eu gostaria de fazer uma expressão técnica, antes de falar novamente dos elementos constitutivos, dos poderes inerentes à propriedade, porque há muita confusão e alguma divergência doutrinária das expressões propriedade, domínio e da questão do direito à propriedade. É preciso entender que o direito real é o direito de propriedade. A expressão domínio, muitas vezes, é utilizada como sinônimo de propriedade. E a gente vê vários trechos do Código Civil que ele está como sinônimo. A gente vê isso lá no artigo 39 do Código Civil, quando fala de ausência. A gente vê no 98, quando fala da propriedade da União. A gente fala na linha do contrato de compra e venda também, quando a gente fala transferência de domínio. Mas há autores que vão pensar em uma singularidade em relação ao domínio, né? Pensando que a propriedade seria uma expressão mais genérica, referindo-se a todos os direitos suscetíveis de valor econômico, né? E a propriedade, o domínio, seria
só e somente só sobre as coisas. Ou seja, propriedade também existe propriedade material. Só que a expressão domínio, às vezes, ele também usa, em alguns contextos, como sinônimo de propriedade, pensando também em bens imateriais. Então, eu e Pablo, a gente utiliza normalmente como sinônimo, né? A gente admite que é possível, sim, fazer uma distinção clássica entre propriedade e domínio, mas na prática não tem muita diferença. Eu acho que talvez o elemento que fique mais fácil achar uma diferença, a diferença é tão tênue, mas que eu preciso destacar para vocês, porque eventualmente pode ser cobrado e vocês podem continuar depois aqui no curso com outros professores, fica mais fácil compreender isso na uso capião. Por quê? Porque a propriedade, ela só vai ser reconhecida quando fizer o registro. Mas, quando você atende aos requisitos da uso capião, você ainda não tem a propriedade. Você vai ter o reconhecimento da propriedade, e aí é a declaratória e não constitutiva, com a uso capião. Porque na prática o que você tem é o domínio. Tanto que você não vai vender a propriedade antes da formalização. Você pode vender aquele espaço que você tem o domínio. Você tem a posse. Está claro isso? Porque, para mim, é uma abstração que não dá para passar para o tópico anterior se você não entendeu. Né? Porque propriedade você só tem depois que fizer o registro. Beleza? De bem imóvel, né? Bem imóvel. Bem imóvel, não, aí é mais fácil. E aí, voltando aqui, finalmente, já que todo mundo entendeu, aos elementos constitutivos, os poderes inerentes à propriedade. Como é latim, eu vou. Professor, Pois não, meu amor? antes de você passar por esse tópico, eu esperei você terminar para ver se você iria tocar no assunto. Uhum. Em relação ao artigo 1228, que fala dos poderes inerentes à propriedade, direito de reaver de quem injustamente a possua ou detenha. Sim, Eu me lembro que existe uma hipótese do proprietário reaver o imóvel do que está em locação, desde que informe em 30 dias antes. Como é que funciona isso mesmo? sim, querido, já lhe explico. Aí eu já antecipo, não tem problema nenhum. É que eu ia ajudar a falar um pouco disso na, na, agora com os poderes. Mas essa circunstância. Fique à vontade, professor. Né? Não é bom tirar dúvida. Nesse ponto, perceba que, ao contrário de locação, é uma relação jurídica pessoal, ainda que envolva essa posse direta da coisa. Então, você pode reaver, porque você nunca perdeu a propriedade no contrato de locação. Você cedeu a posse direta temporariamente e não perdeu a posse indireta. Então, nesse caso, você vai reaver a posse direta, né, com o aviso prévio que você vai conceder para que a pessoa possa desocupar o imóvel. Você nunca perdeu a posse, mas você apenas cedeu temporariamente a posse direta. Não é a melhor expressão para reivindicácio. Né? A jus reivindicácio ou reivindicácio diz respeito muito mais nesse campo de buscar a coisa com quem quer que se encontre. Quando você perdeu a posse mesmo, numa situação, por exemplo, de uma invasão de terra, né? Aí pouco importa que você invadiu, alguém invadiu. Vamos pegar Felipe aqui. Felipe invadiu, ó, foi só falar pegar o Felipe, ele tirou a câmera. Felipe invadiu o terreno de Pedro e vendeu essa domínio, esse nossa, para Ana Catarina. Não me interessa quem foi que invadiu, se foi Felipe, Ana Catarina ou Camila. Você, Pedro, que é o proprietário, vai reivindicar a, a, o bem, né? Vai reivindicar, no caso, para buscar a reintegração da sua posse,
em qualquer e com quem quer que se encontre, seja Felipe, Ana Catarina, Camila ou Tarunã. Não te importa. Né? Esse direito de reivindicar é a próprio da relação jurídica real. Perceba que quem cometeu o ato ilícito foi Felipe. Felipe que invadiu sua terra. Ana Catarina não fez nenhum ato ilícito. Camila também não. Tarunã também não. Eles compraram negócios jurídicos lícitos, né, feitos com o Felipe. Pouco importa, não quero saber quem verizou a asa da barata. Você é o proprietário, então você vai reivindicar de quem quer que se encontre. Beleza? Certo. Beleza. Aí, cara, é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu só inverti aqui a ordem para tirar sua dúvida. Quais são esses poderes inerentes à propriedade? O primeiro, na forma do caput de 1228, é usar a propriedade. A gente usa a expressão... Lá, diga. Alô? Não, acho que eu engano. Né? A gente usa a expressão latina jus utendi, né? Que é o direito de tirar do bem todos os seus proveitos, sem que haja alteração em sua substância. Então, você fica lá na casa, você dorme lá, você usa o bem, né? Sem nenhum tipo de perda da sua essência. Mas a perda da essência é também um direito do proprietário, né, que é o jus fruendi, é usar, né, e gozar, né, fruir o bem. Então você vai se valer de todos os produtos, de todos os frutos que este bem lhe proporciona. Isso aí ainda é básico. E frutos não é só no sentido natural, pode ser os frutos civis. Inclusive, Pedro, o locar o imóvel para receber algum tipo de aluguel. Beleza? O terceiro poder inerente à propriedade é os... eu gostava mais de usar, não vou mentir, o jus disponendi, que é o direito de dispor, de alienar, de transferir a propriedade para outra pessoa. Digamos assim, a doutrina mais recente identifica o jus disponendi com o jus abutendi, que, na verdade, o jus abutendi é uma questão complicada se você for olhar a expressão tradicional, porque era usar, gozar e abusar. Você não fala de que se abusa da propriedade. A expressão abuso, ela ganhou uma nova significação na contemporaneidade e uma significação pejorativa. E por isso a gente rejeita o abuso da propriedade. Porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, né, essa ideia de abusar tem ganho, nesse contexto, uma nova semântica, no sentido de simplesmente exaurir a propriedade. Você pode destruir a sua propriedade. O bem é seu. Se não se trata de uma situação que a gente que, não sei quantos aqui, não sei o estilo, o Felipe estava tocando aqui, parecia mais música clássica, não sei, mas não sei se o Felipe gosta de rock ou de metal, né? Mas, por exemplo, quem curte metal como eu curto, e curto metal dos anos 60, 70, você lembra daquele show clássico de Jimi Hendrix destruindo a guitarra? A gente fica pulando nisso, mas, pô, velho, o cara destruiu a guitarra, de uma vez desse tocar, meu Deus, né? A gente pura num negócio desse. Mas, é claro, ele é o proprietário, ele tem o direito de fazer isso. A gente fica meio chocado, mas é de fato uma situação em que é possível. O bem é seu, você destruiu. Você pode, inclusive, jogar fora. Né? São situações. É claro que, dentro de uma noção de economia, dentro de uma noção de solidariedade, você pode ter algum tipo de restrição a isso. E é por isso que eu não uso muito a expressão abutendi, né? Porque ela tem essa semântica antiga. Então, eu prefiro dizer jus disponendi, é de alienar, de vender, de abandonar. Você tem esse direito. E, finalmente, aí, já fazendo a volta completa e invocando
o que foi trabalhado aqui com Pedro, o jus reivindicatio, ou o rei vindicatio, que é buscar o bem de quem injustamente o detenha, né? Essa é uma circunstância muito importante que decorre da própria essência de um direito real. Lembra lá na primeira aula que eu falei das características do direito real? A sequela e a aderência? O jus reivindicatio é, no final das contas, um poder que decorre da característica do princípio da sequela nos direitos reais. Está claro até aí? Estão vivos? Tem alguém vivo aí? Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O professor não tomou remédio hoje, tá assim, muito doidão, vamos embora, gente. Nesse ponto, vamos lá, anota aí. Né? Vamos lá, vamos lá. Características do direito de propriedade. Características do direito de propriedade. Né? Quais são as características que eu e Pablo elencamos do direito de propriedade? Nós elencamos 5 características que são importantes para a compreensão da matéria. A primeira característica é o direito da propriedade é um direito complexo. Por que complexo? Porque ele é formado por um conjunto de poderes ou faculdades. E é o mais completo dos direitos reais. Perceba, eu falei usar, gozar, dispor e reivindicar. Ora, se você desmembra o uso, você vai ter um direito real na coisa alheia, direito de uso. A gente vai estudar isso. Você desmembra o uso e o gozo, você vai ter um direito real na coisa alheia. Esse, muita gente já ouviu falar, usufruto. Ó, a viúva tem o usufruto dos bens do marido. Sim, é esse mesmo. É um direito real na coisa alheia que a gente vai explicar no momento próprio. Vocês já... eu ouvi falar que podia doar um bem, mas mantendo o usufruto. A gente vai falar sobre isso. São desdobramentos do direito de propriedade, gerando direitos reais na coisa alheia, que são, na verdade, poderes da propriedade que são desdobrados. O que é que você precisa entender, baby? Né? É entender efetivamente que o mais completo dos direitos reais é a propriedade. Né? Todos os outros vão ser desdobramentos, fracionamentos desses poderes aqui trabalhados. Entendendo aí? Estão vivos? Beleza? Vamos lá. Vivos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou soltar aqui a voz aqui. Já cantei o My Way, já cantei Stand By Me. Vou cantar uma ópera hoje aqui, assim, ó. Vamos lá. Viro mare quanto velo, speranza sentimento, come tu che te lamenta, vidi il cuore a tornare, ma lascia, não me dá mais tormento. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, às vezes, porque eu não acho que não tomei o remédio hoje. Vamos embora, povo! Complexo é a primeira característica. Imagine se vocês estão com o áudio aberto e a família de vocês está ouvindo esse professor maluco aí cantando. Mas vamos lá. Nesse ponto... O senhor falou complexo ou completo? Não, Complexo. Ah, complexo. Mas ele é um complexo que significa completo também, né, Luana? Porque ele tem todos os poderes. Muito bem. É complexo porque realmente é essa mistura de cada uma dos poderes. A segunda característica é que é um direito absoluto. Como assim, doutor? Você falou aí no começo da aula que não é mais um... Calma, meu filho. Calma, respire. Absoluto naquele sentido de oponibilidade erga omnes. Lembram disso? Vocês já são 6º ou 7º semestre, tem que saber essa zorra. Eu perdoo o pessoal do 1º e 2º. O que é oponibilidade erga omnes? Alguém liga o áudio. Eu vou fingir que está travado aqui. E ó, o que é oponibilidade erga omnes? Para todos, né? Se opõe para todos. É que oponível é para todos. Ou seja,
o direito de propriedade de Pedro, que foi usurpado por Felipe, que já fez um negócio jurídico na Catarina, que fez com Camila, que fez com o Taranã. Não interessa, né, a quem foi. Pedro opõe a toda a torcida do Bahia, ou seja, muita gente, né? Porque se fosse do vice, aí era interpartes, né? Piadinha não funcionou, acho que eu estou cercado pelo inimigo aqui. Vamos embora. Nesse ponto, quis dizer que é muita gente, né? A todo mundo, né? Rapaz, eu estou cercado pelo inimigo, ninguém deu risada, estou lenhado. Vamos embora. Nesse ponto, terceira característica, né? Ser um direito perpétuo, né? Ou seja, ele não se extingue pelo não uso. Ele se transfere para gerações. E essa é uma característica, né, da propriedade que é muito interessante e que ela se desdobra até para a posse, não é mesmo? Por quê? Porque Filipe, que usurpou a posse de Pedro, né? Filipe morreu e Filipinho e Filipinha, os filhos dele, continuaram na posse, né? Vão ser características. Enquanto não houver, porque é também um poder, não houver essa retirada, está lá. Mas a propriedade de Pedro, Filipe usurpou a propriedade de Pedro, Pedro morreu, Pedrinho e Pedrinha, que são os novos titulares, vão processar quem quer que seja que esteja na posse desse bem. Entende? Ele não se extingue pelo não uso. A gente vai ter, eventualmente, a transferência, ou seja, por negócio jurídico, seja pelo uso capião, mas o direito de propriedade não se extingue só pelo não uso. Na verdade, você pode constituir um novo direito de propriedade no lugar, no caso da uso capião. Tá claro aí? Ivan fez cara que ia perguntar. Não? Tô ligado. Tá coçando o nariz mesmo. Beleza. Então, nesse ponto, quarta característica do direito de propriedade. Esse aqui tem alguma, digamos assim, flexibilidade ou variação. É que o direito de propriedade, a priori, é um direito exclusivo, né? Você tem um proprietário, é só ele. Você não divide essa propriedade. Preciso deixar claro que existem certas situações que flexibilizam essa figura da exclusividade da propriedade, né? Quais são essas figuras? O condomínio, né? Só para você entender logo uma etimologia que vai facilitar muito a sua compreensão. A gente fala condomínio com frequência, né? Todo mundo fala, bora no condomínio, não sei o que aqui. Rei, acorda. Condomínio, na verdade, é uma corruptela, é uma variável da ideia de co-domínio. Domínio junto, propriedade junto. Ou seja, vocês são proprietários de um determinado bem. Vocês são condôminos disso, né? E essa ideia fica muito fácil quando você pensa em herança. Por exemplo, minha mãe faleceu em 2016, né? E ela deixou um flat para mim e meu irmão. Meu irmão mora nos Estados Unidos desde 2000. Ele não mora aqui, eu tenho que administrar isso. Mas nós somos condôminos deste bem. Porque nós dois somos igualmente titulares deste bem. Percebe? Aí não é exclusivo, mas é exclusivo para a gente. Somente nesse ponto, nós somos os únicos donos. E nesse momento não dá para desmembrar essa propriedade, a menos que a gente fracione o condomínio, e aí cada um são propriedades diferentes. Agora, perceba que existe uma figura interessante, que a gente, acho que está no programa, não sei, se não está, eu vou botar, né? Que é um instituto que foi regulado recentemente no Brasil, pouco antes da pandemia, que é a multipropriedade. A multipropriedade é, digamos assim, uma exceção a essa característica de exclusividade da propriedade. Porque, na verdade, o que é a multipropriedade? Não é um condomínio, embora está tratado junto com o condomínio no Código. É, na verdade, uma
propriedade que se espraia no tempo. Né? Você tem um time sharing, por exemplo. É muito comum, por exemplo. Eu fui juiz em Ilhéus, né? E aí, em Ilhéus, aquelas praias maravilhosas que tem lá em Ilhéus, né, nas ilhas lá, você, Trancoso, essas coisas assim, você tem, e também eu fui juiz em Eunápolis, que era de Porto Seguro, então às vezes eu confundo com outro, né? Você tem, às vezes, alguns villages em time sharing, que é o que é isso. Isso é muito comum lá em Miami também, muito comum lá em Orlando, né? Na Flórida como um todo, né? Eu digo porque eu convivo lá com meu irmão, né? Você compra, você é proprietário, mas você só pode usar este bem em um determinado número de dias no ano. Então, você tem uma casa, né, lá em Trancoso, ou tem um vilarejo em Trancoso, uma casa lá na Flórida, e você usa essa casa durante um mês por ano. E aí vocês têm que verificar. Não é bem um condomínio, porque o condomínio todo mundo usa ao mesmo tempo. Aqui não, vocês separam temporalmente. Já ouviram falar dessa figura? Da multipropriedade? Se quiserem uma... no Brasil, a forma como ela foi disciplinada não me agradou, não. Achei muito limitada. Limitou a propriedade a bens imóveis. Eu não vejo o menor problema em a gente pensar em uma multipropriedade de bens móveis. Por exemplo, uma lancha. Você comprava uma lancha com alguns amigos em multipropriedade. Poderia ser feito no Brasil, infelizmente não é. Então você tem que fazer um condomínio, uma sociedade, uma associação para comprar essa lancha. Né? Ou condomínio mesmo. Mas aí pode ter mais briga, né? Tá claro aí? Beleza. E, finalmente, uma característica, essa que precisa um pouquinho mais de digressão, é a característica da propriedade ser um direito elástico. Tem nada a ver com homem elástico, homem de borracha, ou coisa do gênero. A questão da propriedade ser elástica quer dizer que você pode destacar elementos ou poderes da propriedade sem perdê-la. Então, por exemplo, o que eu falei aqui, o usufruto. Você é dono de uma determinada casa, mas essa casa, o usufruto está com... Você é dono de uma casa que o seu pai deixou para você em função do falecimento dele. Mas a viúva dele, que por acaso não é sua mãe, tem o usufruto dessa casa. Ela mora na casa, ela usa e goza da casa, mas ela não é a proprietária é você. Você deixou de ser proprietário porque ela é usufrutuária? Não. Ela é usufrutuária. Você é proprietário. Esse proprietário é chamado de, e a expressão é consagrada pelo uso, parece meio esquisita, mas é isso mesmo, no proprietário. Não é nada a ver com alguém pelado. É apenas, que piadinha ridícula, né? Mas é simplesmente porque falta algumas desses poderes. O não conjuga, não é. É no proprietário ou no proprietária, tá? Não é nua proprietária. Porque uma nu proprietária não é uma proprietária nua. Aí não tem a flexão, porque é da propriedade, entendeu? Tá entendendo? Beleza. Eu sou péssimo com piadinhas, mas vamos tentar aqui. Nesse ponto, perceber essas características. E aí essa elasticidade da propriedade, ela pode eventualmente ser elástica no tempo, né? Quando a gente fala de uma propriedade resolúvel. Se lembra quando vocês estudaram negócio jurídico? Não sei se Camila ou Ivan foram meus alunos em Teoria Geral do Civil, jeito 2, ou foi obrigações?
Então, lembra quando eu falei no plano da eficácia, lá em negócio jurídico, quando a gente pensa em termo ou condição, você pode ter uma propriedade submetida à condição. Né? A Camila foi em obrigações, né? Então, eu falei isso em Teoria Geral de Direito Civil 2. Né? Então, nessa circunstância, você pode ter uma propriedade que vai se se extinguir com o tempo. Né? O que não confunde com a chamada propriedade ad tempus. Né? É quando você tem a propriedade, mas o negócio jurídico que gerou essa propriedade é anulado. Por exemplo, tem um vício, ou, eventualmente, ele não é nulo, ele é extinto. Isso é mais raro, mas já estudaram contratos? Não? Ninguém estudou contratos? Anota aí como uma nota de rodapé para pesquisar no Google. Por exemplo, num contrato de doação, você pode revogar uma doação por ingratidão. Ingratidão não é o sentimento, não. Ingratidão aqui é o instituto jurídico. Né? Então, se eu doei um bem para alguém e esse alguém atentou contra a minha vida, eu poderia fazer uma revogação dessa doação. É a expressão ingratidão. Aqui com a Não deixa de ser um sentimento, né, Pamplona? Não deixa de ser. O sentimento existe. Mas eu perceba, porque eu preciso entender como instituto jurídico. Por quê? Porque o sentimento é muito mais amplo do que o instituto. Às vezes o cara acha que o outro foi ingrato por uma descortesia, por uma preterição, alguma coisa assim. Então, é algo complicado, né? Eu, por exemplo, estou na fase, eu sou bem mais coroa do que vocês, então minha filha já é adulta, então aí tem aquele sentimento de ninho vazio, né? Saiu de casa, tá namorado, então, poxa, ô ingrata, não fica aqui com o velho, abandonado, né? Aquela coisa assim. E eu sou dengoso, né? Você sabe que eu sou um milkshake do Bob's, eu sou um carente. Então, uma das coisas mais terríveis dessa pandemia é porque eu não posso abraçar as pessoas, eu fico me sentindo abandonado, jogado às traças aqui, escondido aqui nessa minha casinha. Então, nesse ponto, né, é possível, sim, haver uma revogação da doação por ingratidão. Só para quem foi pesquisar, está no 1360 do Código Civil, a nota do dispositivo, 1360. Agora, por gentileza, alguém que seja rápido aí, bota na tela o 1229, o artigo 1229, na sua integralidade, para a gente falar sobre a extensão da propriedade. Vamos lá. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, o que é que acontece? Cara, você é dono de um terreno, é óbvio que você pode escavar para fazer um poço artesiano. Né? Da mesma forma, você pode edificar, você vai pedir as licenças correspondentes para a construção, mas você pode fazer a casa com quantos andares você puder dentro dos limites do espaço urbano. Mas se você escavou para fazer um poço e achou petróleo, bota o restante aí dos dispositivos, 1230, essas coisas, vamos lá. Botou aí? Então, está no 1229 ainda. Está no caput. Isso. Parágrafo 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais
de emprego imediato na construção civil. Areia, brita, terra, essas coisas, desde que não submetidos à transformação industrial, observado o disposto em lei especial. Aí o que é que acontece? Você precisa entender, porque petróleo no Brasil, nesse ponto, é de propriedade da União. Aí você vai fazer nesse ponto toda a exploração é dela. Esse ponto. É claro que você vai ser indenizado, né, velho? Né? Porque o cara vai construir lá o negócio com o seu terreno. Mas, a priori, né, você não pode dizer, eu sou o dono aqui desse fóssil, desse fóssil de pterodátilo, que não tem, obviamente, né, que acharam aqui. É uma coisa estranha. A gente está na pandemia, então não fui ainda, né? Mas esse parque dos dinossauros que fizeram aqui junto do antigo centro de convenções, eu acho um negócio meio diferente, né? Assim, nunca pensei que a gente fosse parque arqueológico, né? Aí vamos lá. É uma circunstância... Professor, tira uma dúvida. Tira, meu amor. É o seguinte, por exemplo, eu tenho um amigo que o pai deixou um terreno para ele, e esse terreno foi encontrado petróleo. Certo. Né? No caso, ele recebe royalties da Petrobras. Claro, porque ele era dono do terreno, né? Mas ele não pode entrar no terreno, é isso? Não pode fazer nada no terreno? Peraí, vamos ver. Eu não sei que extensão do terreno ele tem, e nesse ponto vai fazer. Agora, a Petrobras vai fazer a exploração. Ele não é ele não vai... não, eu vou construir um poço aqui para o petróleo. Não tem como. Agora, ele vai receber da Petrobras pela exploração dessa área. Porque ele é dono do terreno, né? Agora, ele não é dono do petróleo. Entendi. Entendeu? Mas Aí- esse royalties não seria por estar explorando petróleo na terra dele? Mas a terra é dele. Ele Eu não- pode não ser dono do petróleo, mas por Claro. conta que o petróleo está ali, aí tem que receber os royalties? Claro, mas como é que a pessoa vai entrar no seu terreno e vai tirar uma coisa que está lá no seu terreno, ainda que não é assim, mas para entrar lá, você fazer. Então, você tem uma licença. Olha, alguma participação especial aí na aula. Né? Mas nesse ponto. Desculpa, minha filha, que não para aqui. Pode ligar a cama, adoro criança, tem estresse nenhum com isso. Entende? Vai ser algo que você vai estar utilizando. Você perceba, esse petróleo era parte do seu terreno. Você não tem o direito de explorá-lo, mas espera aí, ele fazia parte de uma recomposição, está sendo retirado, e por isso você recebe valores equivalentes por causa disso. Os royalties vão estar nesse ponto, pela exploração da área. E só recebe, professor, quando está produzindo, né? Quando não está Exato. produzindo, não Tá recebe. produzindo. O terreno está lá, você não escavou, não houve nada, não tem o que fazer. Porque você vai... senão você tem um enriquecimento indevido, né? E perceba, o sistema ainda é capitalista, entende? Você tem uma propriedade privada, né? E que é um direito fundamental e que vai ser garantido. Está entendendo aí? Está entendendo, Cristiano? Não sei se vai entender a criança, né? Mas vamos lá. Entendi, professor. Beleza, professor. Então, aí, o que é que eu acho que é interessante também de falar? Né? Eu esperei alguém perguntar, ninguém perguntou, então eu pergunto. Né? Lembra que a gente falou sobre o uso, né, do subsolo, mas é pensando no espaço aéreo. Né? E aí, de uma altura tal que você permita. Cara, há questões que são de direitos reais e há questões que são de disciplina do uso do espaço aéreo e há questões que são pessoais, para quem usa drone. Então, por exemplo, o drone que está entrando no seu terreno, perceba, tem gente que gosta, eu nunca tive um drone, mas o cara usa lá e começa a filmar ou fotografar a área do seu terreno. A depender das circunstâncias, autorizado é roubar, velho. Porque ele não pode invadir a sua privacidade ou a sua intimidade. É complicado. Você vai fazer uma metáfora nerd para ver se alguém vai... O pessoal viu o WandaVision? Então, imagine lá... Sim, professor. Não viu, não? Então,
Imagine lá, alguém invade ali o terreno lá daquela área lá que a Wanda fez lá. Claro, ela é poderosa, né? E ela vai transformar lá o dado. Mas pensando, estou fazendo uma metáfora com uma coisa nerd, né? Ela, nesse ponto, derruba. Entrou lá o helicóptero, ela transformou num negócio, eu já dei um spoiler, né? Mas transformou-se como se fosse um drone. Né? São situações em que você pode imaginar os limites do direito de propriedade, mas também do uso. Você não está autorizado a derrubar avião que passe na frente, passe no centro da sua casa. Né? Agora, há toda uma regulamentação do espaço. Imagine quem mora em locais perto de ultraleve ou de asa delta, e o cara cai no terreno. Pô, caiu no terreno, beleza? Vamos fazer, mas você não está autorizado a bater o cara. Mas se for para invadir a sua área, claro, vai ter que fazer isso de forma proporcional. Tá todo entendendo aí o que eu estou falando? Então, vamos lá. O objeto do direito de propriedade, né, são os bens corpóreos, as coisas, mas também se admite a propriedade de bens imateriais, como eu falei, né, valores imobiliários, ações, obras do intelecto, está tudo nesse bolo. Para arrematar a aula, que está perto do final, eu quero fazer a classificação do direito de propriedade. Se eu falar isso, eu termino a aula. Quando a extensão da propriedade, nós podemos falar, quanto à extensão, em propriedade plena e em propriedade limitada ou restrita. Lembre-se do exemplo que eu falei do usufrutuário. Né? O usufrutuário, que é titular de um direito real, como o usufruto, né? Ele não é proprietário, ele é usufrutuário. Mas o proprietário tem uma propriedade limitada ou restrita. Por quê? Porque ele não está podendo usar todos os poderes inerentes à propriedade. Entenderam aí? Primeira classificação? Eu já vou para a segunda. Quanto à perpetuidade do domínio, como eu falei, que uma das características da propriedade é o caráter perpétuo. Mas nós temos situações de limitação temporal de propriedade, como a hipótese da propriedade resolúvel, né? Em que a gente vai discutir uma propriedade limitada no tempo por um elemento do negócio jurídico que legitimou a sua transferência. E a terceira classificação parece a mais boba, mas é que tem repercussões práticas maiores para a contagem de prazo da usucapião, que é quanto à localização e destinação da propriedade. Vocês vão aprender comigo em 1 ou 2 semanas que os prazos de usucapião vão variar se a propriedade é urbana ou rural. E aí, a finalidade da propriedade é levada em consideração. Vocês vão falar, e a gente fala isso lá em direito do trabalho, quando fala sobre para trabalhador rural, né? Sobre prédio rústico. Prédio rústico é um conceito importante para o direito do trabalho, para o direito tributário, né? E faz parte de uma propriedade rural. Ainda que em espaço considerado urbano, né, ele vai estar enquadrado como uma propriedade rural. O tempo já acabou, mas vamos lá. Só algumas palavrinhas rápidas, que não vai doer, sobre função social da propriedade, que é uma previsão constitucional para entender que a propriedade, embora seja oponível, erga omnes, não é um direito absoluto e restrito. Nós temos limitações em função do exercício. E só para arrematar mesmo, porque isso não é nem para ser cobrado, mas eu gosto de falar desse assunto, porque é um link com o processo. Lembra que na aula de posse, eu falei das ações possessórias, né?
as ações de reintegração de posse, de manutenção da posse, de interditos proibitórios, eu falei na época de uma ação que não é possessória, que diz respeito à posse, mas relacionada à propriedade, que é a imissão na posse. O que é a imissão na posse? É quando você já tem a propriedade, mas não tem a posse direta. Você já tem o título legitimador, já está reescrito como proprietário, mas vai se valer do Poder Judiciário para poder ter a posse direta. Só que a imissão da posse não é a única forma de tutela processual da propriedade. Nós podemos ter ações reivindicatórias, né? Quando você pensa em algum tipo de postulação, uma ação de reivindicação, né? Quando você está exercitando o direito de sequela, por exemplo, né? A gente só acaba indo sempre para o campo possessório, mas muitas vezes você pode nunca ter tido a posse. Nosso amigo Pedro vendeu para Ana Catarina um bem, só que esse bem, né, não estava na posse direta de Pedro, mas sim com o nosso usurpador Felipe. Ora, nesse ponto, Ana Catarina vai ajuizar uma ação reivindicatória para exigir isso. Não é tecnicamente, necessariamente, uma emissão na posse. Por quê? Porque ela não está ajuizando em face do antigo proprietário que não fez, mas sim de um possuidor direto. Além disso, naturalmente, nós podemos falar de ações declaratórias, como a uso capião, e ações indenizatórias por danos sofridos à propriedade, né? Há uma tutela processual da propriedade que não pode ser desprezada. Estourou o tempo, e aí, com isso, eu preciso dizer que foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês, mas pergunto ainda se alguém tem alguma dúvida que queira que eu esclareça. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e então ninguém quis. Então a gente se encontra semana que vem. Deus abençoe vocês. A gente vai lá. Lembrem de olhar. Beijinho a todos e todas. A gente se encontra aí pela vida. Bora lá. Tchau, obrigado. Professor, boa noite. Boa noite, obrigado. À disposição, como sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Pode ligar o gravador. Tchau, tchau, tchau.